É preciso fazer um alerta no começo desse vídeo, porque esse vídeo é difícil. Esse vídeo é muito delicado. Eu poderia partir por um lado fácil de chegar aqui e dizer o seguinte: o Tite não presta. O Tite não era nem pra estar lá. O Tite só fez cagada. O Tite é uma porcaria. Essa seleção brasileira era superestimada. Esse Vinícius Júnior, esse Rafinha, esse Paquetá não prestam pra nada. O Neymar já acabou. Esse Richarlison, nossa, traz o Ronaldo Fenômeno de volta. Muito fácil. Porque tem muita gente que tá com o sangue quente ainda, espumando, querendo jogar a culpa em alguém, um vilão. E quando um porta-voz desse pensamento aparece, aí é like pra caramba, é viralização pra caramba, é caminho fácil. Eu não quero seguir esse caminho porque eu não sei fazer isso. Eu quero partir da análise mais honesta possível. Eu quero que você que está aí do outro lado tenha absoluta certeza que aqui vai uma opinião sobre o trabalho do Tite e sobre os erros que o Tite cometeu, e sim, ele cometeu alguns na eliminação para a Croácia, mas é uma análise que parte do maior senso possível de honestidade com aquilo que eu penso, de respeito com o trabalho de um cara que é vitorioso, cuja carreira vai continuar e talvez continue sendo uma carreira vitoriosa. Então, é análise pura e simples, não é torcida, não misturo política, visão política de A, B ou C, quem o Tite vota e quem não vota, e quem o Neymar vota e quem o Neymar não vota. Aqui você sabe que isso não existe. Se você tiver afim disso, tem um monte de gente fazendo por aí e ganhando dinheiro, e ganhando like, e ganhando viralização. Vai fundo, vai lá, porque tem uma galera aí que se sustenta disso. Eu, ainda bem, não preciso fazer isso. Então, tenha certeza. Você pode concordar ou discordar, mas aqui estará alguém se propondo apenas a emitir a sua opinião sem grandes paixões e com o máximo possível de honestidade e coerência, tá? Então, queria muito fazer esse ponto, também porque tem o outro lado da história, né? Quando você faz uma crítica, e algumas aqui serão pesadas, serão críticas no plural, após uma derrota, isso também pode soar oportunista. E eu também não quero surfar nenhuma onda de oportunismo aqui de dizer que tudo foi errado. Então vou colocar as coisas naqueles lugares onde eu acho que são devidos, né? Que as coisas estejam colocadas. Bom, peço like no vídeo aí, tá? Vídeo bem difícil, bem difícil. Peço para você me ajudar com o like. Faltando menos de 2.000 inscritos para a gente bater os 40 mil nessa Copa. Vamos bater. Peço a sua ajuda nisso aí, recomendando e indicando o canal. Muito obrigado pela interação. Galera tá chegando junto nos comentários, trocando ideia, discordando, fazendo pontos. Eu fico feliz com os elogios e fico muito feliz quando tem o debate. Quando alguém, olha, Jorge, eu discordo de você. Eu vi exatamente diferente, traz argumentos e eu me rendo a alguns argumentos. Outros não me convencem, eu vou lá e faço ponto. Gosto muito disso. É legal que a gente crie esse ambiente construtivo aqui no canal, que continue assim. Fico muito feliz. Então, se inscreve aí, vê se o sininho tá ativado e não deixa de comentar sempre, tá? É muito legal esse papo aqui. Bom... ó, aposta ganha aí. Vou botar na tela. Eu fiz questão de separar para mostrar para vocês o que eu fiz lá para Argentina e Croácia semifinal de terça-feira. Eu fui no Criar Aposta dentro do site do Aposta Ganha, essa ferramenta onde a gente vai incluindo um monte de coisa, né? Vários mercados numa mesma aposta, aí a cotação vai lá para cima e você pode se dar bem. Então eu coloquei aí, ó, vitória da Argentina. Aí tem que ser frio, né? Aí eu tô indo com a cabeça e não com o coração. Tô indo com as probabilidades, não é necessariamente torcida. Vitória da Argentina, gol do Messi, menos de 2,5 gols no jogo, porque sabe como é que é jogo da Croácia, não é de sair muito gol. Então, tudo isso numa mesma aposta, no Criar Aposta dentro do site do Aposta Ganha. Então, aproveita essa ferramenta aí, o QR Code eu vou deixando sempre aqui na tela para você apontar a câmera do seu celular. Ou então o link que eu deixo na descrição do vídeo também, apostaganha.bet, parceira do canal. Nesse link aqui tem bônus de boas-vindas, então você já começa com 5 já para ir lá no Criar Aposta e turbinar isso aí. Ganhou? Pix na hora no bolso. Deu certo lá? Deu bom na aposta? Pix na hora na sua conta. Vem pro apostaganha.bet. Ao longo desses 4 anos e meio, da Copa da Rússia até a Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira teve um bom ciclo, um ciclo de boas notícias, bons resultados e um bom trabalho do Tite dentro da sua realidade. Qual é a realidade hoje do Brasil? É eliminatória sul-americana, é Copa América toda hora, né? Foram 2, se não me engano, de 18 para cá. Uma o Brasil ganhou no Maracanã do Peru, outro o Brasil perdeu no mesmo Maracanã, final para a Argentina.
E a realidade é não enfrentar seleções europeias nas poucas janelas para amistosos. Tanto que os últimos 4 amistosos do Brasil antes da Copa foram Coreia do Sul, Japão, Gana e Tunísia. Eu acho ruim. Inclusive, na última entrevista que fiz com o Tite, da qual participei na TNT Esportes com o Tite, aliás, uma ressalva aqui, um parêntese, né? Um parêntese, rapidinho, e depois eu volto nesse assunto dos jogos contra europeus e da pergunta que fiz. Eu não conheço o Tite pessoalmente, mas eu já tive algumas oportunidades de entrevistá-lo, eu no estúdio e ele em outro ponto, e já conversei com algumas pessoas que o conheceram, trabalharam com ele. A impressão que eu tenho do Tite é a melhor possível, como ser humano e como profissional. Tite parece ser um cara de ótimo trato, parece ser um cara de boas ideias, respeitoso, educado, assim, não tenho motivos para não gostar do Tite. Também não tenho motivos, não tenho uma ligação tão profunda com o Tite para defendê-lo como um advogado, como um procurador, falar em nome do Tite, não. Eu estou muito à vontade. Inclusive, essa posição me deixa ainda mais à vontade para criticá-lo, que é algo que eu vou fazer no vídeo aqui, porque o tom do vídeo depois da eliminação não tem como ser diferente desse. Então, só esse parêntese aqui. A visão que eu tenho do Tite é a mais positiva possível. Voltando. Na entrevista da qual participei com o Tite nesse ano, meses antes da Copa do Mundo, eu perguntei ao Tite sobre a preocupação por não ter enfrentado seleções europeias nesse ciclo. O Tite respondeu que sim, era algo que o preocupava, mas enfim, ele estava muito seguro do desempenho, da performance, do encaixe tático, dos resultados que o Brasil conseguiu dentro da sua realidade. Mas eu acho que foi algo que pesou de alguma maneira. Me pareceu, por exemplo, um Brasil muito surpreso com o que teve pela frente contra a Croácia. E eu fiquei surpreso com essa surpresa do Brasil, porque pega aqui o vídeo, não estou querendo dar nenhum de gato mestre, professor, mãe de Ná, eu adivinhei, eu avisei, não, mas tem o vídeo que eu gravei na véspera do jogo, alertando sobre eventuais perigos da Croácia, e algo que eu imaginava que ocorreria no jogo aconteceu exatamente. A Croácia vai tentar quebrar o ritmo do Brasil, não na base da pancada, porque ela não vai saber fazer isso, não baixando as suas linhas, se defendendo com linha de 5, todo mundo com bumbum no gol, porque eles também não têm vocação para isso, mas valorizando a posse de bola, controlando o jogo no meio-campo e com isso esfriando a temperatura do jogo. E o Brasil não parecia estar preparado para esse tipo de situação. Isso para mim foi uma surpresa e uma decepção. Em vários momentos a Croácia, falei isso no vídeo de ontem, na análise depois do jogo, a Croácia girava a bola do meio campo e voltava dos zagueiros e vinha com os volantes e os meias e voltava de novo. Era uma posse de 1 minuto, 1 minuto e meio, às vezes 2 minutos ininterruptos, sem que o Brasil conseguisse encaixar a pressão para fazer a retomada rápida da bola. Algo que o Brasil sempre soube fazer, mas que não parecia estar preparado para fazer contra uma seleção que se comportou como a Croácia. Então isso me surpreendeu negativamente. Eu não sei quantificar o peso do não enfrentamento contra as seleções europeias nesse ciclo, nessa dificuldade que o Brasil enfrentou. Mas são 2 fatos aqui que podem sim estar diretamente ligados. 1, o Brasil não enfrentou seleções europeias em 4 anos e meio. 2, quando enfrentou a primeira seleção europeia nesse período, minimamente qualificada, mais do que Sérvia e Suíça, convenhamos, o Brasil teve enormes dificuldades. E como seria se o Brasil enfrentasse uma Inglaterra, uma França, talvez uma Espanha, mesmo com a queda precoce, mas com muitos talentos e com muita circulação de bola, qual seria o comportamento do Brasil? Ninguém pode afirmar. Sabe por que nós não podemos afirmar? Não temos base para afirmar. Não temos base comparativa dos nossos enfrentamentos contra esse modelo de futebol praticado e por algumas seleções da Europa. Contra esses modelos, porque não jogam todas iguais, mas têm as suas particularidades. Não são necessariamente iguais a uma Argentina, a um Uruguai, a uma Colômbia, que o Brasil enfrenta toda hora na eliminatória sul-americana. Então eu acho que a gente não deveria minimizar. Eu acho que não é a grande razão pelo insucesso do Brasil na Copa, mas também tratar como algo de pouca importância,
eu não trataria assim. Esse foi um problema que a gente enfrentou. Mas dentro da sua realidade, o Brasil fez uma eliminatória muito tranquila, muito segura, tomou poucos gols, teve um ataque que produziu muito, um ótimo entendimento do meio para frente, os pontas aparecendo com destaque, com quantidade, qualidade e quantidade. E assim o Brasil fez o que tinha que fazer contra a maioria das seleções que teve pela frente. Verdade que ele ganha uma Copa América com um erro de arbitragem na semifinal contra a Argentina, é uma constatação. Ele perde a outra Copa América 2 anos depois contra essa Argentina, que era muito melhor do que a de 2 anos anteriores, quando o Scaloni encontrou o time dentro do Maracanã. Verdade, a gente tem alguns pequenos senões aí nesse período, mas no geral é um ciclo tranquilo da seleção brasileira do Tite. Só que chega a Copa do Mundo e é óbvio que o sarrafo é outro. É óbvio que num torneio curto, quando você tem imprevistos, como por exemplo ter 5 jogadores machucados, 2 deles cortados, isso dá uma bagunçada, mas o Brasil ele parecia não ter alguns planos B para determinadas situações. E eu acho que esse foi o primeiro grande erro do Tite na Copa. Então vamos entrar agora no que foi a Copa do Mundo do Brasil. A Copa do Mundo do Brasil foi ruim? Não. A Copa do Mundo do Brasil foi boa? Também não. Acho forçado dizer que o Brasil vinha fazendo uma boa Copa. O Brasil teve muitas dificuldades no primeiro tempo contra a Sérvia. Precisou de um lance com participação do Neymar carregando a bola, um rebote do goleiro para abrir o placar e abrir a porteira. O Brasil teve dificuldades contra a Suíça e num determinado momento do segundo tempo, quando o jogo ainda estava 0-0, a Suíça rondou bastante a área do Brasil. Foi uma mistura de incompetência suíça para finalizar e bom trabalho da dupla Marquinhos e Thiago Silva bloqueando os chutes, e aí o Brasil vai lá e faz o gol com o Casemiro pisando na área. Contra Camarões, esquece, não vale nenhuma análise, porque era o time todo reserva, sem entrosamento. Eu não conto o jogo contra Camarões, honestamente. E contra a Coreia do Sul, o Brasil pegou uma seleção muito frágil, ok, fez o que tinha que fazer, mas era uma seleção frágil, foi um presente para o Brasil, a Coreia do Sul, nas oitavas de final. Então esse foi o caminho do Brasil. Primeiro desafio um pouquinho mais pesado, não foi o maior desafio possível na Copa não, o Brasil teria desafios bem maiores, numa eventual semifinal e numa eventual final. Então um desafio de nível médio para difícil, né? Começando a dificultar, já foi suficiente para tirar o Brasil da Copa do Mundo. E aí, o Brasil não tinha alguns planos B, como eu disse aqui. O Brasil não estava preparado para o jogo que a Croácia faria, para a tentativa de controle de bola do meio-campo, com a ótima qualidade de Modric, Brozovic, Kovacic, Perisic, por aí vai. O Brasil não estava pronto para isso, se mostrou uma seleção não pronta para lidar com essa situação. O Tite, quando tentou alterações, ele não foi feliz nas tentativas. Algumas alterações muito previsíveis quando o jogo pedia algo diferente. Eu até entendo a saída do Vinícius Júnior pelo papel nulo de recomposição que ele fazia. Em 2 ou 3 momentos do primeiro tempo, por exemplo, o Juranovic, o lateral direito da Croácia, rouba a bola, vem dar o bote, arranca para puxar um contra-ataque, o Vinícius baixa os braços e não acompanha. Quando a gente sabe que esse trabalho de marcação ele já começa lá na frente, os pontas são importantes para isso, o Rafinha até recompôs um pouco mais do que o Vinícius. Em compensação, o Rafinha ofensivamente até sofreu mais por não ter a parceria do Paquetá para criar jogadas com ele, por não ter no Militão um cara vocacionado para atacar, e isso é um complicador para o jogo que o Rafinha fez ontem, que também foi um jogo ruim, que também foi uma Copa ruim, muito irregular, assim. Mais altos e baixos, só que mais baixos do que altos. Acho que o único alto mesmo que a gente deve valorizar foi o jogo contra a Coreia do Sul. Não vou contar o jogo contra Camarões, ok? Cenário atípico, time reserva e tal. E nos outros 3 jogos, um Rafinha errando mais do que acertando. Aí o Tite vai lá, troca um centroavante por outro, quando não era esse necessariamente o problema. Até o Richarlison vinha participando, tentando fazer uns pivôs e tal. Mas você troca um 9 pelo 9, a dificuldade de fazer a bola chegar em condições para esse camisa 9 finalizar, ela vai continuar a mesma. Não que seja demérito do Pedro, mas é porque o sistema vinha com problemas. E olha que o Brasil até estava chegando na área. Teve algumas finalizações que o Livakovic conseguiu defender, mas nada muito surpreendente, nada que quebrasse muito o posicionamento da defesa da Croácia, nada que colocasse Lovren e Gvardiol em grandes dificuldades. Era o Brasil tentando finalizar sem tanta precisão assim, sem tanto equilíbrio assim, e o Livakovic, claro, tá numa ótima Copa,
está motivado, tinha pegado 3 pênaltis nas oitavas e foi muito bem. Então o Brasil não estava preparado para o que a Croácia tinha que fazer. O Brasil tinha alterações que pouco mexiam com o desenho tático quando o jogo de ontem pedia isso. E para mim o que é fatal, eu estou falando apenas de erros do Tite, né? É a questão da disputa de pênaltis e a questão do pós-disputa de pênaltis. Esses são os pontos mais delicados aqui do vídeo e eu, de novo, não quero parecer oportunista, mas os fatos ocorreram e eu estou aqui no papel de analisá-los. Eu não sei até que ponto o desejo do Neymar de bater o 5º pênalti, ele pesou a ponto de enfraquecer uma eventual decisão do Tite de alterar essa ordem de batedores. Eu não sei até que ponto, difícil o tema, né? Difícil até de abordar, mas é uma dúvida. E eu tenho todo o direito de ter dúvidas sobre quaisquer assuntos. Eu não sei até que ponto o Tite tinha força suficiente ou tinha o desejo suficiente de comprar uma briga e dizer: Neymar, você abrirá a série de cobranças. Você é o nosso melhor batedor e você tem que ser o primeiro batedor. O Neymar foi o 5º batedor da Olimpíada. Todas as fotos, todos os vídeos daquela conquista foram do 5º e último pênalti batido pelo Neymar. Então eu não sei até que ponto essa vocação para o protagonismo, que é algo que o Neymar sempre teve, que é dele, é da personalidade, é da qualidade abundante que ele tem, mas não sei até que ponto isso, assim, como isso se tornou prejudicial para o time, isso para mim está claro. Perdemos a chance de ter o melhor batedor cobrando um dos pênaltis. E eu não sei até que ponto, pela força e pelo tamanho do Neymar, se de fato se trata disso, porque eu repito, eu não sei, mas pode ser, eu não sei até que ponto o Tite teria condições ou vontade ou desejo de brigar por algo que seria muito melhor para o coletivo da seleção brasileira. De comprar essa guerra, se é que seria, com o Neymar. O Tite diz que ele concorda com essa ideia de que o melhor tem que bater o 5º pênalti pela enorme pressão que o 5º pênalti representa, mas eu me permito aqui discordar e achar absurda essa tese, porque preservar o melhor batedor para o 5º pênalti, o 5º pênalti talvez não exista. A gente tem uma certeza quando começa a disputa de pênaltis, o primeiro pênalti vai ser batido. O 5º a gente não sabe, porque a disputa pode se encerrar antes do 5º. Então como é que você vai com a tua melhor ferramenta e você abre mão de utilizá-la? Não, eu vou guardar um pouquinho mais para frente. Tá, mas e se o negócio acabar antes? Não deu para usar, né? Me parece absurda e me leva... Eu tenho a sensação de que é um pouco, talvez, desse conceito mesmo. Talvez o Tite de fato pense isso. Poxa, melhor deixar o cara para o final. Mas talvez tenha um pouco da personalidade do Neymar. Eu quero ser o 5º. Sei lá por qual motivo, talvez o desejo de ser protagonista, como eu acho, ou qualquer outro que talvez um dia o Neymar revele, ou talvez um dia nunca saibamos. E de todos os erros que o Tite cometeu, o que me pareceu mais difícil de entender, de assimilar, foi a saída de campo após os pênaltis, após a derrota, enquanto seus liderados, alguns muito jovens, alguns estreantes em Copa, estavam aos prantos, sofrendo a pior dor da carreira dentro de campo. Não é o papel do líder, e principalmente um líder que sempre se mostrou muito paizão desse grupo. A sensação que a gente sempre teve aqui de fora é que os jogadores da seleção sempre gostavam muito de estar reunidos, gostavam muito do ambiente de seleção, entre eles a harmonia era muito grande, sempre pareceu, e continuo com essa impressão, não mudou nada com a derrota de ontem, e sempre também me pareceram jogar muito pelo Tite, comemorações de gol com o Tite, abraços, pulinhos, dancinhas. Só que no momento em que eles precisavam desse ponto de apoio, eles não tiveram dentro de campo. E por que eu coloco o Tite como esse ponto de apoio? Primeiro porque ele é o treinador, ele é o líder, ele é o comandante, ele é quem toma as decisões, foi ele quem chamou esses caras para estarem lá na Copa do Mundo. Segundo, porque numa das coletivas antes da Copa, quando perguntado sobre a ausência de um psicólogo na seleção brasileira, o Tite respondeu
que não via necessidade, que ele exerceria esse papel com os jogadores, ou seja, ele era de verdade um ponto de apoio para esses jogadores da seleção brasileira. No momento mais delicado, você precisa de uma palavra, de um abraço, de alguém com experiência e com um posto acima do seu para te reconfortar naquele momento. Os jogadores da seleção não tiveram isso. E eu não sei, sim, eu tenho a sensação de que alguns possam até ter ficado surpresos com isso, porque destoou o Tite, que vai para o vestiário quando acaba os pênaltis, o Tite da coletiva, com semblante diferente, com explicações rasas, pouco convincentes, e algumas até esbarrando na falta de transparência. Esse Tite me assustou. Esse não foi o Tite que eu vi em 4 anos e meio. Pode ser fruto da frustração, pode ser fruto da dor. É uma coletiva dada minutos depois de algo muito pesado. Tá, pode ser. E aí a gente dá o desconto porque o Tite é ser humano como qualquer um. Mas eu espero que seja só isso. Eu espero que não tenha se revelado diante de nós um outro Tite depois da derrota e depois de saber que não vai continuar mais, porque era o último jogo, era a última coletiva, o ciclo acabou, não tinha perspectiva de manutenção do cargo, sabe, para mais 4 anos. Eu espero que não tenha sido isso e eu ainda acredito que não foi isso. Mas me assustei, me incomodei e me assustei ao ver aquele Tite que não foi o Tite que eu conheci, aprendi, até mesmo a admirar, assim, a respeitar como profissional e admirar pelos resultados, pelo bom trabalho que fez, pelo conhecimento de futebol, pela gestão de grupo, como citei no início do vídeo. Isso foi um ponto fora da curva até mesmo da carreira do Tite. E eu acho que ele vai refletir bastante sobre isso. As feridas elas demoram a cicatrizar, não tenho dúvida. Ele mesmo já falou muitas vezes que remoeu muito a derrota de 2018. Imagine essa, então, que foi pior que a de 2018, porque o Brasil chegou melhor. O Brasil caiu para uma seleção pior do que a Bélgica, uma seleção mais velha do que a Bélgica, menos badalada do que a Bélgica, e esse Brasil era melhor do que o de 2018. Chegou mais bem preparado, chegou mais bem motivado, chegou com o seu principal jogador inteiro para a Copa, se machucou, depois se recuperou e voltou bem nas oitavas de final, faz um gol incrível nas quartas. O Brasil tinha todos os ventos a favor. Eu sei que o Tite vai demorar para lamber as feridinhas aí, mas quando tudo isso cicatrizar, quando tudo isso passar, eu espero que o Tite faça um meia-culpa, de preferência público, assumindo, e todo mundo pode errar. Nesse episódio ele errou. Em vários outros que eu citei aqui no jogo contra a Croácia, o Tite tomou decisões ruins, o Tite não viveu uma boa noite, o que é uma pena. Ele não é o vilão, ele não é o único responsável. Futebol é uma construção coletiva. Citei aqui alguns caras que foram muito abaixo. Paquetá, Casemiro, o Marquinhos erra o pênalti. Enfim, Vinícius Júnior e Rafinha, os pontos renderam muito mal e a gente esperava muito deles, mas são jovens, são meninos. Cada um tem a sua parcela, mas o líder tem a parcela maior, ainda mais quando esse líder comete os equívocos que cometeu e tem o comportamento pós-jogo que teve. É difícil, é difícil. Quero deixar muito claro aqui para fechar o vídeo de que o trabalho, na minha opinião, foi bem feito. O Brasil teve, dentro do quadro de treinadores brasileiros, o melhor nome possível comandando a seleção nesses 4 anos e meio. Não foi uma porcaria. O que aconteceu no Catar não apaga tudo de bom que essa seleção construiu em 4 anos e meio. Porém, todas essas vitórias e tudo de positivo que foi feito nesses 4 anos e meio não nos dá o direito de passar pano para o que aconteceu no Catar. O que aconteceu no Catar foi um fiasco, foi uma grande decepção. Foi uma derrota muito feia e muito difícil de ser explicada. E o comandante dessa seleção não é o único, mas é o maior responsável por tudo isso. O que você pensa sobre responsabilidades? Parcela de responsabilidade, percentual de culpa? Tite, você cita mais alguém? Deixa nos comentários aí, a gente vai falando. Vídeo chato, difícil, mas eu tentei ser aqui o mais correto com a minha consciência, com o meu pensamento e com a profissão que eu exerço com tanto orgulho. Espero que você tenha gostado do vídeo, concordando ou discordando, mas tenha entendido que aqui está só um profissional que quer ser coerente com o seu trabalho, quer ser honesto com o seu público, sem querer enganar ninguém, sem querer fazer discurso fácil, sem querer enganar as pessoas que estão aí do outro lado. Bola para frente, que agora tem 2026 aí
E ainda tem essa Copa rolando com semifinais, com final, a gente vai abordar muito aqui no canal. Tchau, pessoal!